Paz do Senhor, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala é seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva, daqui em AD Monteiro. Meus queridos irmãos, já há tempo estamos tratando de uma temática falando sobre compreendendo os limites do namoro cristão. Já estivemos aqui aplicando a temática na sua primeira fase, que foi o namoro como uma fase de consistência, melhor, namoro como uma fase de conhecimento. Segundo, namoro como uma fase de consistência. E agora estamos na fase final, namoro como uma fase de possibilidades. Já temos tido aí um espaço de tempo com os queridos amigos e irmãos, disponibilizando aí conteúdos que você pode então ter acesso através do nosso canal Relíquias de um Pregador. Temos aí a temática passo a passo, ponto a ponto, disponibilizada para todos que aqueles vierem a ser inscritos no canal e ter acesso a ele. Tá certo? Então, somos gratos àqueles que já se inscreveram, àqueles que compartilharam, e eu solicito aí a ajuda dos queridos amigos, irmãos, que continuem, divulgando o canal. Estamos hoje aí com um número, para mim, bastante expressivo de inscritos, mas acredito que o conteúdo pode chegar a muito mais pessoas do que nós imaginamos. Então, temos esse meio de comunicação para que assim possa se fazer chegar a outras pessoas conteúdo sadio, cristocêntrico, bíblico, 100% bíblico, e uma temática muito proveitosa, ok? Então, como já disse, o tema principal do assunto é compreendendo os limites do namoro cristão, onde estivemos abordando o primeiro ponto, namoro como uma fase de conhecimento. Abordamos o segundo ponto, namoro como uma fase de consistência, e o terceiro ponto e último, estamos encerrando, é o namoro como uma fase de possibilidade. Já estivemos explicando aí de que existem alguns pormenores que deva-se ter cuidado, principalmente é o fator tempo. Para isso, estamos usando o livro do Gênesis, capítulo de número 24, onde trata daquele episódio em que Abraão convoca o seu servo Eliezer para ir buscar, então, uma jovem para seu filho Isaque. E assim sendo, Eliezer, ele consegue descobrir Rebeca, através de uma escolha e princípios que nós já falamos aqui nos vídeos anteriores. Porém, eu quero ler dois versículos que está aqui no capítulo de número 24, versículos de número 56 e 57. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte a meu Senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntamo-lhe. Então, nós observemos aqui que, deste contexto, e disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E dentro dessa expressão, para ficar mais bem lido aqui o português, me permitam aí, desculpem o equívoco na expressão narrada. Porém, nós observamos aqui que a questionação da família de Rebeca era para que ela se demorasse. Porém, o servo de Abraão diz: não, permita que nós sigamos viagem, porque Deus já tem nos abençoado, tem feito prosperar o meu caminho. Então, as possibilidades são resultados, ou a possibilidade de chegar ao casamento, ou a concretização deste relacionamento constituído, e nós observamos de que só é possível essa possibilidade depois das fases que já se passaram por ela. Porém, qual é o período de tempo? Aqui foi solicitado 10 dias ainda para que a moça ficasse algum tempo, e o moço de Abraão declara de que Deus tem pressa e que ele também tem pressa nisso. Então, na verdade, fica-se claro e bastante óbvio através das Escrituras a ideia de que se faz necessário não se prolongar por muitos anos o período de namoro e noivado, por conta dos desgastes. Já estivemos falando isso aqui no vídeo anterior, sobre a questão do período, dos perigos que há nesta fase prolongada, ou neste namoro ou noivado prolongado. Portanto, usamos aqui o texto de Lucas, lá no capítulo de número 13, trazendo uma narrativa de que aquela figueira que foi plantada numa terra de videira, o seu senhor chegou ali, o agricultor, o dono da vinha, e ele procurou fruto nela e não encontrou, pelo menos por 3 anos. E nesta temática aplicamos esta visão de que pelo menos 3 anos para produzir fruto, no máximo 4. Irmão Biraci, mas se estender isso não é uma regra oficial, é apenas uma
possibilidade de aplicação do texto para este tipo de relacionamento, buscando visualizar a vida saudável futura sem que se possa comprometer com o desgaste, com as energias gastas, as intimidades, como já disse aqui, um tempo muito prolongado de namoro e de noivado provocará ainda mais uma intensidade no relacionamento. E uma vez ocorrendo isso, obviamente, os riscos são maiores. Os carinhos deixam de ser carinho para se tornar carícias, desde as palavras, desde os toques, enfim. Então, dentro deste campo de visão razoável, equilibrada, e nesta visão equilibrada, eu acredito que 3 anos seria o suficiente. Isto digo eu, não é que diz a Bíblia, Paulo diz, digo eu, não o Senhor. Então, digo eu, não o Senhor, de que 3 anos seria um tempo excelente, e numa visão mais extensiva, dentro da parábola, 1 ano de chance que é dada à figueira aqui, não é? Então, nós observamos que há essa possibilidade. Então, fica aqui bastante esclarecido. Lucas capítulo 13, versículo de número 6 ao versículo de número 9, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho, corta para que ela... porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. Então logo nós observamos aqui que é dado este período de acréscimo de 1 ano em cima dos 3. Torno a dizer, não é uma regra pré-estabelecida, dizer que a Bíblia diz que tem que ser isso, não é isto que eu passo, mas estou apenas trazendo a ideia de que o período de tempo de namoro não deva estender-se ou passar de no mínimo 3 a 4 anos, ok? Seria o que, na visão bíblica, eu enxergo ser mais saudável para o casal, para o jovem, para a moça, até porque é um desgaste do tempo também, passa a ser um desgaste do tempo, passa a se estar comprometendo o tempo da vida de uma pessoa. Então é óbvio que nós devemos remir o tempo como a Bíblia ensina, e numas que contribuem, elas não oficializam de que se deve ser, mas que elas contribuem para o bem-estar, crescimento saudável e desenvolvimento saudável de um relacionamento. Estaremos seguindo ainda nesta temática, concluindo este assunto no próximo vídeo, e eu aguardo você até lá. Relíquias de um Pregador, este é o canal onde você encontra conteúdos bíblicos, 100% bíblico, tá certo? Ao seu dispor, para que você possa crescer na graça, no conhecimento, e também ajudar a si próprio nas decisões, nas escolhas, para contrair um namoro, um noivado e até mesmo um casamento. Não só os jovens solteiros, mas também até aquele irmão ou irmã, como disse já aqui em vídeos anteriores, viúva e que está aí procurando um pretendente ou uma pretendente. Aí no canal Relíquias de um Pregador você encontra informações que vão lhe auxiliar, que vão lhe ajudar e que vai contribuir grandemente para a sua vida. Então, espero você no próximo vídeo. Até lá então, que Deus em Cristo continue te abençoando. Um abraço!